especial. Nossos alunos já conhecem André Moraes, nosso querido mestre de português. Vem. Estamos aqui laudiando nossa primeira colocada. Que chique! Primeira colocada 2 vezes. Primeira colocada no concurso de Maricá e primeira colocada em psicologia clínica da UF. Organizacional. Ah, organizacional, gente. Nota 100 na redação. Que isso? Não, brincadeira, gente. Bom, deixa eu então me apresentar um pouquinho, né, Selma? Eu sou a Ana, eu sou psicóloga e sou também mestre em psicologia clínica, mas comecei há muito pouco tempo no universo dos concursos. Meu primeiro concurso para valer foi para a Prefeitura de Maricá, que eu me preparei aqui pelo estudo dirigido também. E agora, meu último concurso, o segundo, foi para a Universidade Federal Fluminense, onde eu tive a alegria de ter a minha redação corrigida e recebendo a nota total. Ai, meu Deus. Ela recebeu um recadinho, posso falar isso também? Pode. Posso falar, né? Como foi o recadinho lá da banca? Gente, foi tão bonitinho, achei fofo. Lá no sistema, quando a gente recebe a nossa nota, a banca colocou assim pra mim: parabéns, aluna, por ter recebido a nota completa nessa prova. Ah, imagina como eu fiquei emocionada. Ai, meu Deus do céu. E eu só quero fazer uma observação, abrir um parênteses, que as 2 únicas notas 100 da redação da UF foram alunas do estudo dirigido. A outra nota é da Andréia. Eu só não lembro, nesse momento, o sobrenome completo, porque a gente tem várias alunas Andréia, inclusive uma no primeiro. Banca Coseac. Banca Coseac. E quem é o cara? É esse aqui. Nossa. Conta aí, ó. Eu quero, assim, eu fico muito emocionado com os resultados dos nossos alunos, assim, é muito interessante. E ter esse retorno é muito bom, né? Porque gravação, nós ficamos muito isolados às vezes aqui no estúdio, é uma coisa meio solitária, mas ter o retorno, assim, ver que são pessoas reais que estão passando nesses concursos. Então, a primeira pergunta, Vai lá. a técnica ajudou a sua redação, a parte de estrutura, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão, o que você usou naquela aula, aquele aulão de redação? Na verdade, essa aula foi fundamental, porque não existe um texto bem construído sem passar pelas dicas técnicas que o André passou pra gente durante o curso. Então, é claro que isso ajudou, isso foi fundamental para a gente estruturar o nosso pensamento na hora de construir o nosso rascunho, para a hora de a gente passar limpo, enfim. A importância dos conectivos, André. Ó, galera, fica ligado nessa aula. Eu falei assim, ó, conjunção, conectivo, conector ou síndeto, lembra? Isso, eu lembro do síndeto, né? Oração coordenada sindética ou assindética. Assista lá depois. Isso, super importante, gente. Assista essa aula com todo carinho do mundo, porque vai ajudar muito na hora da redação. Então essas dicas, na verdade, elas foram preciosíssimas pra gente conseguir construir no final um texto bacana, um texto que tenha ficado fluido pra banca ler. A gente estava conversando agora há pouco em off, que a banca, quando ela corrige a nossa prova, ela tá ali no meio de muitas outras provas, né? Verdade. Então são muitos textos para ler. Então quanto mais a gente facilitar a vida do corretor, melhor pra gente. Evitando muitas inversões, períodos muito longos, não é? Uma linguagem mais objetiva, clara. Não é linguagem pobre, é linguagem objetiva, isso é muito importante. É verdade. E qual foi a sua estratégia? Você começou a fazer a redação primeiro ou primeira prova? A parte objetiva? Na hora da prova, que você diz, da prova, né? Isso. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi olhar o tema da redação. E aí eu voltei para a prova. Tem gente que se adequa melhor fazendo direto a redação. Eu preferi fazer dessa forma. Fui lá pro final, li o tema da redação e voltei para a prova. Por que que surgindo ali. Né? Isso. Por que eu decidi fazer isso? Justamente. Conforme eu ia fazendo as outras questões, a nossa mente fica trabalhando, né? E aí eu ia pensando e tendo alguns insights. Poxa, eu poderia colocar tal coisa lá na redação. Tal conceito fica bom. Aí eu ia lá pro rascunho e anotava. Voltava pra prova. Então eu ficava nessa... Fazendo uma chuva de ideias, então, um brainstorm, né? Isso. E isso também, gente, diminui muito a nossa tensão na hora de fazer a prova. Porque é claro que a gente fica nervoso, né? É a hora do tudo ou nada, a gente se preparou tanto e ali a gente não quer que nada atrapalhe. Então, muitas vezes a gente fica tão tensionado que na hora de escrever dá um branco. Quando
você lê e volta para a prova, você dá a oportunidade para sua cabecinha ir trabalhando no tempo dela e fazendo as coisas com calma. Isso para mim foi sensacional, me ajudou muito. E você deixou para a redação quanto tempo, em média? 1 hora? 1 hora. 1 hora. 1 hora. Você conseguiu gerir bem o tempo? Consegui. E pela primeira vez, assim, eu consegui terminar a prova do concurso antes do tempo total. Mas eu separei especificamente para redação 1 hora. Marcou antes do cartão resposta? Sim, com fez certeza. rascunho? Com certeza. Por quê? 1 hora, nesse tempo, eu estava considerando escrever o rascunho e passar a limpo. Então, mais ou menos ali uns 40 minutos para eu preparar o texto e uns 20 minutos para passar limpo no cartão resposta. Então, assim, o que é importante? Ela usou a estrutura, mas há de se ler. Você Isso. teve muita leitura. Muito. E eu li a sua redação com lágrimas nos olhos, fiquei emocionado. A Cel me mandou a redação por WhatsApp, não foi? Foi. E eu mostrei para todo mundo. Ai, gente, Mostrei olha para as isso. minhas crianças em Caxias, mostrei para alunos de concurso também. E você começou citando, A lembra? Constituição. A Constituição Federal. Isso. Aulas de legislação. Que foram fundamentais. Você tá vendo, gente? Tudo se integra. Na verdade, precisa se Aham. integrar, né? Quando a banca está lendo o nosso texto, ela não está só avaliando a nossa competência de escrever um texto. É isso também. Mas ela está olhando o profissional que está diante dela. Esse profissional tem bagagem? Esse profissional tem o que é oferecer o serviço que ele vai entrar. Então, quanto mais você for capaz de estabelecer conexões com a matéria, que inclusive cai na sua prova de outras disciplinas, né, como o direito, nossa, mais você agrega no seu texto, mais o seu texto fica rico. E eu penso assim, eu acho que a parte estrutural é o esqueleto da redação. Isso. É a parte do osso ali. É a musculatura, a parte que vem já começando para fora, a pele, tudo isso, são as leituras. Sim. Não adianta só ler só a estrutura. Não é? Introdução, desenvolvimento, não adianta só isso. Verdade. Tem de ler, tem de ouvir. Você fazia rascunhos, não? Antes, na preparação, Resumo, você sim. diz, né? É, na preparação preparação. para a prova. Gente, eu fiz muitas redações. Muitas redações. Eu peguei as provas anteriores da COSEAC, eu via os temas também pra gente ir se familiarizando com o perfil da banca e eu fazia todas as redações que eram propostas nos concursos anteriores. Eu fiz muitos rascunhos. E aí eu relia meu texto e refazia depois de reler. Isso é essencial. Só um detalhe que eu lembro de um comentário da Ana falando que tinha ficado mais atenta à redação porque em Maricá você não tinha ido bem, né? Isso, exatamente. Que aí você, a partir da experiência de Maricá, você viu que era o seu ponto fraco. Como é que foi? Em Maricá você tirou quanto? Em Maricá eu fiquei com 75. Mesma banca, hein, gente? Mesma 75 numa prova, pra 100 100 na na outra. Tá? Ou seja, a gente não aprende, a gente não nasce sabendo, né? A gente aprende a fazer. E daí a importância da gente treinar. E essa prática de reescrever o texto é essencial. Assim, a teoria hoje mostra isso. Um texto não é feito do nada. Você faz o texto, deixa descansar um pouquinho, claro, em casa nós temos esse tempo, ele descansa, mas depois você reescreve o texto. Isso. E E faz você toda a começa a diferença. perceber coisas que você não via antes, não é? Com certeza. Erros de concordância, erros de regência, até mesmo a questão da ideia truncada muitas vezes. Às vezes o texto não fica Não claro. fica né? claro, porque senão é você que vai ler esse texto. É uma banda que vai ler o texto. E uma coisa que nós também falamos aqui sobre a letra. Eu sei que até parece um pouco de hipocrisia, que a letra não é bonita, eu sei. Não venham me julgar. Não é bela. Mas tem de ser legível. E a banca, há uma tendência da banca, eu sei que não é um dos critérios, mas é uma tendência em avaliar melhor as melhores letras. É aquela questão que a gente estava falando, A boa né? vontade em ler o texto. Isso, já tem tanto texto. É subjetivo, sim, mas há uma tendência. Já tem tanto texto para o avaliador ler, quando ele vê uma prova que é fácil para ele ler, isso já apazigua um pouco, ele já lê com mais carinho, Vai né? relaxando ali. Com certeza. E quais são as outras dicas que vocês podem dar sobre redação, Ana, sobre André? Sobre como você estudou para esse concurso, assim? É. Horas por dia, ficava sem comer uma semana de jejum intermitente, como era? Assim, não vou comer nada, estava estudando, Aproveita e psicologia, emagreece. não é? Olha só, Chá olha só. de bicho, caminhadas na lagoa, como foi? Peraí, vamos fazer. A gente vai fazer uma paradinha agora para conseguir parar de rir.
Vamos fazer essa entrevista em 2 etapas. Eu acho, até porque esses toques que a Ana e o André deram sobre redação é bem bacana para vocês reverem. Então, para ficar um videozinho bem curtinho, a gente fecha aqui esse primeiro momento e a gente volta com essa deixa que a André mandou para a Essa Ana. integração de corpo e mente.